Bom, e seguindo aqui com o programa, porque a gente agora vai atualizar as informações do furacão Beryl, para logo em seguida a gente poder começar um debate com quem está aqui ao meu lado na nossa bancada, que é o Fabiano Prestrelo, meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, que conhece bem essa questão dos furacões. Não é isso, Fabiano? Bom dia para você. Bom dia. Não é uma coisa que a gente fica monitorando com frequência, né? Já que aqui no Brasil nós não temos furacões, mas como a profissão de meteorologista também envolve a observação desses fenômenos, então quando a gente tem um tempinho aí, a gente dá uma acompanhada também. Seja muito bem-vindo ao Girando a Pauta, Fabiano. Pode ficar à vontade, mexer no microfone à vontade. E para a gente poder começar essa entrevista que vai ser muito bacana para a gente conhecer este fenômeno, saber se acontece aqui também no Brasil, deixa eu só trazer informações sobre o furacão Beryl, que é um furacão que chamou a atenção da meteorologia internacional e causa grande preocupação, porque o que é que está acontecendo? Esse furacão ele surgiu na semana passada nas águas do Atlântico Norte e se potencializou ao furacão de categoria máxima muito rápido, passou pelo Caribe, pela América Central, pelo México, está neste momento no Texas e neste instante considera-se ele como uma tempestade tropical, ou seja, ele já não é mais um furacão. Porém, causou vários danos, vários estragos, pelo menos 4 milhões de texanos, de casas, de empresas, estão sem energia neste momento. Mesmo ele considerado uma tempestade tropical com ventos de cerca de 60 a 65 km por hora, ele ainda causou muita destruição. Pelo menos uma pessoa no Texas morreu. Ao todo já temos aí a contabilização de pelo menos 11 pessoas mortas por conta desse furacão que aconteceu lá no Atlântico Norte, que foi até o Texas. Então causa aí uma preocupação, inclusive foi dita pela ONU, as Organizações das Nações Unidas, que este furacão Beryl traz preocupação por conta da temporada de furacões ter uma indicação de que vai ser muito forte este ano. Ou eu tô errado, Fabiano? Não, isso é verdade, né? O Beryl é o primeiro furacão nomeado dessa temporada de furacões que começa no mês de junho e vai até novembro mais ou menos, né? E ele, como você falou, impressionou pelo dano que ele já causou, né? A gente vem acompanhando desde o dia 28, quando foi a sua formação, até a notícia mais recente é que ele já voltou à categoria de furacão. Ele tinha sido rebaixado para tempestade tropical, mas dia 7, como a velocidade do vento aumentou significativamente, ele voltou à categoria de furacão. Furacão no caso de categoria 1, por enquanto, né? Isso, categoria 1, que é o mais fraco, né? Então aí a gente já tem uma atualização de que o furacão Beryl, ele era tempestade tropical, Sim, mas já está atuando de novo como um furacão. exatamente. Um furacão, ele pode perder força e voltar a ganhar força? Sim, tem vários ingredientes que podem alimentar um furacão ou fazer com que ele ganhe ou perca a intensidade, né? Como, por E exemplo? o principal, o motor, né, para a formação dos furacões é a temperatura, né? Então, ele se formou no oceano graças a temperaturas superiores a 26 graus, fez aquela trajetória passando ali pelo mar do Caribe, atingiu a costa leste do México e aí foi perdendo a intensidade, né? Fez uma curva, entrou aí no estado do Texas e aí enfraquecendo, enfraquecendo, porém ele foi realimentado. Graças a essas altas temperaturas, fizeram com que ele voltasse à categoria de furacão 1, né? Que é o mais fraco. Um furacão ele é alimentado por uma alta temperatura do mar? Inicialmente, quando ele se forma, sim, o que dá o start, né? O que dá o início a um furacão são essas temperaturas do mar elevadas, mais especificamente acima de 26 graus e meio, né? É por isso que aqui no hemisfério sul, né, principalmente aqui no Oceano Atlântico, que banha o Brasil, não se formam furacões, porque as temperaturas aqui, em geral, são mais baixas. Já ocorreu em 2004, né, o furacão Katrina,
E esse ano, 2024, quase que se forma outro furacão, o Acará, né? Ele ficou apenas aí em tempestade tropical, mas não evoluiu para furacão por conta das temperaturas aqui que são mais baixas. Então, para se formar um furacão, é preciso que as águas do Oceano Atlântico eles estejam muito aquecidos, no caso aqui do hemisfério sul, para se formar um furacão. Então, tipo, teve um furacão em 2004, foi o Katrina? Catarina. Catarina, que o Katrina foi no ano seguinte, né? É verdade. Só que nos Estados Unidos. Isso, aqui foi o Catarina. O furacão Catarina, que teve aqui em 2004. Então não é algo que para a meteorologia não é antigo, é algo recente. Então esse furacão ele surgiu aqui no hemisfério sul porque naquela época as águas estavam muito quentes e quase tivemos um outro este ano por conta justamente desse superaquecimento das águas do Atlântico. Lá no hemisfério norte é muito comum as águas aquecerem tanto e por quê? Sim, é muito mais comum que isso ocorra no hemisfério norte, né? Existe uma série de condições para isso, principalmente as correntes oceânicas que distribuem a energia em todo o planeta, né? E lá existe uma série de coincidências, digamos assim, né? Principalmente relacionadas ao transporte de energia feita pelos oceanos, que fazem com que naquela região ali seja mais favorável à geração de furacões. Não só furacões, mas tornados também. Existe até uma confusão, né? As pessoas acham que tornados e furacões são os mesmos fenômenos, mas não são. Enquanto os furacões são formados no oceano, os tornados são formados no continente, sobre o solo. E qual a diferença de furacão para tufão? Que esse aí deve ser a maior confusão, né? Isso aí se deve somente a localização onde ele está. O fenômeno é o mesmo, tá? Mas quando é ali no Oceano Pacífico, tem esse nome de tufão. Porque os asiáticos se acostumaram a chamar por esse nome, né? E já os norte-americanos chamam de hurricane. Aqui, em português, seria furacão. É o mesmo fenômeno, só muda mesmo o nome. É a mesma coisa, pode se formar do mesmo jeito, o que muda é o nome por conta de cada região do planeta, né? Isso. Então tá tudo explicado, tufão e furacão são sinônimos, é o mesmo tipo de fenômeno, mas de um jeito é dito de uma forma e em outro lugar dito por outro tipo, por outro nome, né? Como os Estados Unidos é banhado pelos dois oceanos, né? A costa leste pelo Oceano Atlântico e a costa oeste pelo Oceano Pacífico, os que se formam no Atlântico são chamados de furacões e os que se formam no Pacífico de tufões. Perfeito. Em relação ao núcleo do furacão, porque na semana passada eu já estudei até geografia e eu tentei puxar da memória um pouco das aulas que eu tive e pelo que eu me lembro, o núcleo do furacão, que é o chamado olho do furacão, ele é neutro, não acontece nenhuma tormenta, nenhuma anomalia lá dentro do olho. Acontece nas bordas onde as nuvens que formam aquela massa enorme. Eu gostaria que você pudesse explicar mais detalhadamente essa minha explicação, que talvez tenha sido errada, ter sido certa, com um especialista, com alguém que conhece mesmo isso, por favor. Não, a sua explicação está correta. Isso mesmo, graças né? a Deus. É que a convecção, que seria o movimento, né, causado nessa transferência de energia, ela funciona da seguinte forma. A parte mais aquecida, ela tende a transportar o ar de baixo para cima, né? É um movimento ascendente. Então, é isso que ocorre nas bordas. Esse movimento ascendente é responsável pela formação das nuvens, né, e da chuva que está associada ao furacão. Já o centro, ou o olho, né, o núcleo do furacão, existe um movimento descendente. Então o ar sobe nas bordas e ele desce no núcleo, né? Então com esse movimento descendente, ou subsidência que a gente chama também, né, ele inibe a formação de nuvens dentro do furacão, naquele núcleo especificamente, né? Então, quando a gente observa um furacão
pelas imagens de satélite, principalmente hoje em dia, que as imagens têm alta resolução, é muito bonito de ver, né? Aquela nebulosidade bastante intensa ao redor. E se você tiver a oportunidade, espero que não, de ficar dentro de um furacão, né? No núcleo dele é tempo bom, não tem nuvem nenhuma. Porque a gente até mostrou na semana passada também uma imagem dos chamados caçadores de furacões, que são em sua maioria especialistas que vão para poder estudar mesmo os furacões, Fabiano. E é uma imagem que chamou a nossa atenção pela beleza, mas também causou até um certo susto, porque é uma beleza assustadora, né? Porque é um monstro climático absurdo. E um furacão, ele demora quanto tempo para poder sair de tempestade tropical até a categoria 5, que é a categoria máxima de destruição? Uhum. Isso varia bastante, né? No caso específico do Beryl, ele já está atuando há cerca de 10 dias. Que a formação dele foi dia 28, né? Hoje é dia 9, então praticamente 10 dias. Tendo a condição que ele voltou, né, saiu de tempestade tropical e voltou a ser furacão, mais ou menos aí 10 dias. Mas em geral, entre o início e o fim do furacão são cerca de 5 dias. Né? Inclusive, essa é uma das grandes diferenças entre os furacões e os tornados. Os tornados têm a duração de poucos minutos. Eles se formam e se desintensificam muito mais rapidamente, além da diferença espacial. O tamanho de um furacão é de cerca de milhares de quilômetros, e já um tornado bem menor, são cerca de centenas de quilômetros. E a questão dos caçadores, né, ficou muito famoso aí durante os anos 2000, porque teve um filme, né, Twister, os caçadores de tornados. Né? Sim, sim. Era uma equipe de meteorologistas que iam caçando tornados lá nos Estados Unidos. E vai ter esse ano aí a parte 2, né? A continuação do filme. E tá voltando aí a ter o interesse das pessoas sobre esse tema, né? Os tornados, eles têm um potencial destrutivo até bem maior do que os furacões. Sério? Sério. Apesar de eles durarem menos tempo, os ventos são muito mais intensos. Por exemplo, o furacão você pode ter rajadas de vento onde é difícil caminhar. Tem uma resistência do vento, né? As árvores podem balançar, algumas placas podem sair voando, né? Essa aí é a situação do furacão. Além da chuva intensa, tá? Mas o tornado é algo assim tão mais intenso que ele pode levantar alguns animais. Por exemplo, se ele passar em torno de um rebanho, ele pode levantar uma vaca, levantar um boi, porque a intensidade dos ventos é muito mais forte. No furacão, isso aí pode chegar a 150 km por hora. Num tornado, pode passar de 200 tranquilamente. Outra coisa interessante é que, como eu falei, os tornados eles se formam no continente, né? No solo, enquanto os furacões se formam no mar. Mas acontece que durante a sua trajetória, um tornado pode passar por um corpo d'água, um lago, um rio, um reservatório, e aí aquela parte da nuvem que a gente chama de funil, se ela tocar na água, aí ela muda de nome, deixa de ser tornado e passa a ser uma tromba d'água. Aqui o pessoal está acostumado a associar a palavra tromba d'água a uma chuva forte, né? Uma chuva intensa. Mas na verdade, tecnicamente, a tromba d'água é um tornado que tocou um corpo d'água. E quando isso acontece, é interessante que ele pode pegar uma porção de peixes, por exemplo, que está nesse rio, nesse lago, né? E quando ele dissipa, ele joga esse cardume aí no solo. É uma chuva de peixes. Uma chuva de peixe em cima das casas, em cima dos carros. Bem interessante. E aconteceu aqui recentemente, se não me engano, no mês de abril ou maio, uma tromba d'água lá no Cabo de Santo Agostinho, que foi visto de vários lugares. Praia de Gaibu, Praia do Paiva, por ali, justamente no Cabo de Santo Agostinho. Aqui no Nordeste, é mais comum a gente ter esse fenômeno de tromba d'água do que um tornado mesmo? Isso. A tromba d'água não deixa de ser um tornado, né?
em pequena escala e que tem essa interação com um corpo d'água. Sobre ser comum, isso aí é uma coisa que ainda está sendo estudada, porque antigamente nós não tínhamos meios de registrar esses fenômenos, né? Hoje, como todo mundo tem uma câmera ou um celular, é muito mais fácil registrar. Mas é possível sim que tenha ocorrido anteriormente e até com uma certa frequência. A questão é que o que está em pauta hoje em dia, as mudanças climáticas, por exemplo, né? O aquecimento do globo terrestre pode favorecer uma maior frequência desses fenômenos, tanto os tornados quanto os furacões. E tipo, aqui no Nordeste, só para eu entender, o furacão ele se forma em zonas mais quentes, em águas mais quentes do oceano, tanto do Atlântico quanto do Pacífico. Mas, então a gente pode associar que o ponto mais quente da Terra, que é aquela região da linha do Equador, ela é mais propícia à formação de furacões. Como é que é o comportamento desses fenômenos nessa região? Isso é exatamente. A origem dos furacões se dá exatamente nessa faixa tropical, né? Com muito mais frequência lá no hemisfério norte, porque lá as águas são um pouquinho mais aquecidas do que aqui no hemisfério sul. Pode acontecer aqui? Pode, mas assim, são circunstâncias muito mais raras de acontecer, por conta dessas correntes oceânicas que transportam a energia, né, e fazem com que lá no hemisfério norte seja um pouquinho mais quente do que aqui. A gente falou, né, Fabiano, do furacão Catarina, que foi aqui no Brasil há 20 anos, e a quase formação do Acará esse ano. Mas teve outras ocorrências de furacão aqui no hemisfério sul, antes do furacão Catarina, no contexto histórico. Nós não temos registros da ocorrência, né? O Catarina, então, seria o primeiro. Seria o primeiro. Inclusive, quando você vê o mapa geral dos furacões, né? É uma coisa impressionante, porque lá no hemisfério norte são já centenas, talvez milhares registrados, tá? E aqui no Brasil tem só aquele pontinho isolado lá, que seria do Catarina, né? Mas como eu falei, a meteorologia, principalmente aqui no Brasil, é uma ciência muito jovem. Nós só viemos ter radar aqui em Pernambuco no ano de 2010. É sério? As imagens de satélite também, elas não têm, são algumas décadas, tá? Mais ou menos uns 40 anos, talvez um pouquinho mais. Então, tudo que ocorreu antes disso, pra gente é um mistério, né? Daqui pra frente, a tendência é que tudo seja registrado. Tá? E aí eu preciso até fazer uma ressalva, Fabiano, porque a PAC hoje tem 12 anos, né? Se eu não me engano. Isso foi fundada em 2010. 2010, então são 14 anos. E de lá para cá, a PAC ela evoluiu consideravelmente, está acertando cada vez mais nas previsões. Eu digo isso porque no meu tempo de escola, né, quando a gente assistia a televisão, eu e meus amigos, a gente assistia a televisão e vinha a previsão da PAC vai ser disso, 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 e no dia seguinte acontecia outra coisa. Aí a gente começou a fazer uma brincadeira dizendo que a previsão da PAC é uma, então vamos se preparar para outra coisa. Mas era aquela questão de brincadeira, mas a gente também sabia que, por ser uma agência nova, ela não começa, ela tem umas certas dificuldades. E hoje vocês têm muito mais equipamento, muito mais tecnologia para vocês terem mais precisão nas previsões aqui de Pernambuco, correto? Corretíssimo, corretíssimo. Primeiro eu vou falar da ciência em si, que é a meteorologia, tá? É uma ciência que envolve previsões. E toda atividade que envolve previsões tem aquela margem de erro. Nunca é 100%, né? Porém, a gente tenta minimizar ao máximo esse erro, né? A ponto de hoje, a gente tem uma previsão aí para 3 dias com cerca de 90% de acerto, tá? Existe ainda aquela margenzinha de 10%, né? Onde pode escapar alguma coisa do previsor? Tem, né? Mas a gente tenta minimizar ao máximo. No começo, como você falou, a gente não tinha a infraestrutura.
nem de equipamentos, né? Seja do radar, seja da infraestrutura computacional, né? Que fazia com que a qualidade das nossas previsões não fosse tão boa quanto é hoje. E tinha muita brincadeira, né? Tem um outro canal aqui do Instagram, do YouTube também costumava fazer muita brincadeira, né? Eu mesmo, quando eu fazia geografia na UFPE, teve uma vez que eu fui visitar a PAC com minha turma e, tipo, se eu não me engano, o cara que recebeu a gente já falou logo pra gente, né, sobre essa brincadeira. E quando eu fazia geografia, eu ouvia tanta brincadeira, tanta piada, dizendo assim: ó, cuidado se você for pra PAC pra não errar, alguma coisinha assim. Mas, tipo, já naquela época, a PAC ela já tinha uma condição melhor de quando começou. E hoje, 5 anos depois, que isso foi em 2019, e hoje, 5 anos depois, a gente, pelo menos aqui da imprensa, a gente percebe que a PAC ela está acertando cada vez mais. Lógico que é uma previsão, não significa precisão, mas muitas das previsões da PAC estão muito bem acertadas, bem avisadas. Isso também foi uma preocupação que vocês tiveram ao longo desses anos, desses tempos, porque como é que você vai dar essa informação meteorológica de uma forma sucinta que o pessoal também possa vir a entender, correto, Fabiano? Correto. Para você ter ideia, fazer as previsões do tempo antes do radar eram difíceis, porque a gente dependia basicamente das imagens de satélite e dos modelos meteorológicos. Mas o radar, ele consegue enxergar a chuva propriamente dita. Não as nuvens, como o satélite, ele vê a chuva mesmo. Então, a gente tem o nosso radar localizado lá em Xangrande, né? E ele foi posicionado estrategicamente, porque ele consegue ver cerca de 200 quilômetros para leste, ou seja, sistemas meteorológicos que estejam vindo do oceano, Sim. a gente consegue acompanhar, e também 200 quilômetros para dentro do estado. Então, se o sistema meteorológico se formar aqui dentro do continente, a gente consegue ver. Se ele vier do oceano, a gente consegue ver também. Aí, com atualizações a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, 10 minutos, a gente tem uma imagem nova. Isso fez com que a gente desse um passo significativo, tá? Principalmente no que a gente chama de previsão nowcasting, ou de curtíssimo prazo. Se você quiser saber como é que vai ser a previsão do tempo para daqui a 3 horas, a gente já tem condições de fazer uma previsão nesse tipo. E isso é muito útil, principalmente para aqueles avisos meteorológicos de alerta amarelo, laranja, alerta vermelho para chuvas, inclusive aqui para o litoral, não é isso? Sim, principalmente porque a parte leste do estado concentra cerca de entre 70% e 80% da população. Então, uma chuva forte no sertão, no agreste, ela não tem tanto impacto quanto aqui na região metropolitana e zona da mata. O impacto que eu falo é assim, questão de transtornos, prejudica o trânsito, pode ter deslizamento, né? Tudo isso tem potencializado aqui na parte leste do estado, né? Principalmente por conta da população que se concentra aqui. E os alertas a gente acompanha, né? Sempre que a gente lança um alerta, que vai inicialmente para a Defesa Civil e em seguida para o restante da população, a gente tenta acompanhar o retorno. E boa parte das pessoas vai lá no perfil da gente no Instagram e diz: o aviso foi certeiro, deu tempo de se programar e tal. Quando a gente erra, eles também eles também não perdoam, né? Mas hoje tá muito diferente. Assim, tem um grupo que defende bastante a PAC, né? Alguém que diz lá: se a PAC diz que vai chover, então eu vou pra praia.
já praticamente imediatamente já vai alguém lá defender. É muito boa essa interação. Lembre-se, a PAC tem 14 anos, melhorou muito e muita previsão que ela diz, ela tá acertando. Se ela disser que vai chover, não vai querer ir pra praia não, né, Fabiano? E se Deus o livre acontecer de se formar um furacão e vir pra cá, a PAC hoje tem condição de fazer essa previsão com antecedência, né? Tem sim. Principalmente porque os furacões, eles são fenômenos muito fáceis de tanto prever quanto de acompanhar. Por exemplo, a trajetória do Beryl, ela foi estimada já a partir do segundo, terceiro dia. O centro norte-americano que acompanha os furacões já disse, ó, ele vai fazer esse percurso aqui, vai atingir tais cidades, e foi certeiro, né? Isso aí deu a possibilidade de que a população que vive naquele caminho ali se preparasse, né? Lógico que não dá para evitar os danos materiais principalmente, mas muitas vidas humanas foram poupadas graças ao serviço de previsão do tempo. Até porque a gente infelizmente perdeu 11 pessoas nesse furacão, que eu até vi um comentarista da rede CBS, se eu não me engano, que é uma emissora de televisão lá dos Estados Unidos, comentando que a potência do Beryl, ele se igualaria muito facilmente ao do Katrina, que é um dos furacões mais devastadores da história dos Estados Unidos. E com esse número de mortes que infelizmente aconteceu, mas em relação ao Katrina em agosto de 2005, é muito menor, é quase nada pelo que o Katrina ceifou de vidas. Então isso aí mostra uma evolução da meteorologia lá dos Estados Unidos, e que é uma referência para o mundo inteiro também, né? É sim. Não dá nem para comparar a infraestrutura que eles têm com a que nós temos, né? Somente a rede de radares que ele tem é absurda. Eu acho que deve ter mais de 50 radares lá funcionando o tempo todo. Porque os Estados Unidos é um país muito vulnerável também às mudanças do tempo e do clima. Então eles tiveram que se adaptar. Aqui no Brasil, a questão do, né, um país tropical, né, os fenômenos não são tão agressivos assim. Então a gente não investiu tanto, né? Mas os Estados Unidos é uma referência assim mundial, tanto na parte da meteorologia quanto da climatologia, tá? Então tanto os fenômenos que ocorrem em curto prazo, que seria objeto de estudo da meteorologia, quanto aqueles de longo prazo, que seria objeto de estudo da climatologia, os Estados Unidos é referência. E aí, na minha época, quando eu era estudante de geografia, muita gente, como eu disse até, Fabiano, chegava para mim brincando, se eu fosse meteorologista da PAC, tomasse cuidado tudinho, mas é porque o povo ele se confunde muito, né? Porque veja, geografia estuda o planeta, estuda clima, estuda solo, estuda um monte de coisa relacionado ao planeta. Mas tem também um curso específico para a meteorologia. Então, tipo, tem o geógrafo, tem o jornalista e tem o meteorologista, correto? Corretíssimo. Inclusive, assim, eu gosto muito da geografia, é uma ciência linda, né? Fantástica. Tudo que envolve assim o meio ambiente, né, desde vulcões, oceanos, tudo é objeto de estudo da geografia, né? Você só te interromper só para comentar rapidinho, Fabiano, que quando eu fazia geografia, uma coisa que me encantou logo no primeiro período, sabe o que foi? A formação dos vulcões. Como é que causa aquela erupção? Que, lógico, é uma grande devastação, mas é uma coisa fantástica, né? É a Terra praticamente viva que você vê ali, né? Exatamente, né? Inclusive os vulcões interferem no clima também, né? Total. Quando tem uma erupção agressiva, né? Aquilo lança na atmosfera uma quantidade incrível de substâncias e de gases que podem interferir no efeito estufa. O Krakatoa lá no século XIX que o diga. Sim, a gente teve o Monte Pinatubo também em 1992, que segundo estimativas, né,
emitiu mais gases de efeito estufa do que a humanidade toda, em toda a sua existência, né? Então, a Terra é um planeta vivo, né? Diferente de Marte, por exemplo, onde não há mais a atividade vulcânica, né? Lá é um planeta mais estático, né? A Terra é um planeta vivo, né? Mas, voltando, né? A comparação à geografia, o tempo e o clima é uma parte pequena da geografia, né? Do estudo, né? Já na meteorologia, ela é o nosso objeto de estudo principal, né? E interessante que até uma moça que trabalha lá na recepção lá da APAC, ela me perguntou, né, como é que faz para ser meteorologista, né? Ela achava que tinha que ser geógrafo primeiro, né? Mas não, no Brasil tem 13 cursos de graduação em meteorologia, né? Eu sou alagoano, sou formado pela Universidade Federal de Alagoas, né? A UFAL. E fiz o concurso para a APAC em 2011 e fui chamado em 2013. Então, faz 11 anos que eu estou trabalhando na APAC. Só isso. Só isso, né? Por coincidência, tem um irmão que é meteorologista também. Isso, é sério, velho. Sério. Ele é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eles têm um curso lá de ciências atmosféricas, mas o diploma é de meteorologista também, assim como o da UFAL, né? O conselho que emite a nossa carteira profissional é o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, de agronomia também, né? Que é aí onde que vocês entram também nessa parte da agronomia, né? Isso, principalmente uma disciplina que a gente tem chamada agrometeorologia. O que seria isso? Que seria o meio campo entre a meteorologia e a agronomia. Então seria a influência, a influência do tempo e do clima na produção agrícola, por exemplo, né? Previsão de safra, qual seria a melhor época do ano para plantar determinada cultura. Tudo isso aí é uma coisa que a gente estuda também. Então a meteorologia não é só previsão do tempo, né? A parte de turismo também, né? A questão, até para você, um tema que está em alta também, né? Que seria o lançamento de foguetes lá do Elon Musk, né? Isso aí interfere na meteorologia? Interfere. Rapaz. O lançamento de um foguete, ele exige condições meteorológicas muito específicas, que seria a ausência praticamente total de nebulosidade. Tem que ser aquele céu de brigadeiro, né? Para poder dar certo. E eu parando para pensar e eu lembrando aqui daquele ônibus espacial que causou uma fatalidade em 86, mas foi de céu limpo. O Columbia também em 2002, céu limpo. Os foguetes que são lançados pela NASA, tudo céu limpo mesmo. Sempre são céu limpo, né? É uma exigência mesmo. Se vier uma nuvem, não pode ter. Por que, Fabiano? Não, é porque eles tentam minimizar ao máximo os erros, tá? Sejam mecânicos, tudo que você imaginar. Então, a meteorologia é um fator também, tá? Se tiver granizo, se tiver chuva, se tiver ventos fortes, principalmente, né? As rajadas de vento podem alterar um pouco a trajetória do foguete. Então, como tudo ali é calculado, né, praticamente milimetricamente, então a meteorologia é importante para que tudo dê certo no lançamento. Meteorologia é igual a matemática, tá sempre na nossa vida em algum momento, né? Sempre, 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 né? Até para chegar aqui, né? Será que vai chover, né? Sempre vem essa preocupação, né? E Recife tem aquela fama de ter o tempo bipolar. Você sai de casa, né? Tá chovendo, você bota o casaco, leva o guarda-chuva. À tarde tá fazendo um solzão, né? Ou então o contrário, né? Olha, eu moro ali no bairro da Torre. E eu lembro, eu comento isso com meus amigos todo dia. Teve uma vez que eu saí de casa pra ir no Carrefour. É do lado da minha casa, o Carrefour da Torre. E pra fazer umas comprinhas lá. Atravessei a avenida, tava um céu limpo.
Atravessei a avenida, quando eu estava entrando no Carrefour, só que no lado de fora, começou a chover. Que bexiga é isso aqui? O Recife é assim. E uma coisa que é interessante, só saindo de Pernambuco, que eu me lembrei também, uma amiga minha viajou para o Rio de Janeiro e ela disse que o tempo de lá é ainda mais instável do que aqui por conta dos morros. E aí, voltando para cá, para Pernambuco, essa instabilidade, talvez esse clima bipolar, teria alguma relação também com os morros? Porque apesar do Recife ser no nível ou abaixo do nível do mar, a gente tem muitas áreas de morro. Isso também interfere, Fabiano? Interfere também. O relevo é um dos fatores que influenciam na chuva, né? No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Eles têm variações mais extremas do que aqui. Porque lá tem a influência das frentes frias também. Então, apesar do Rio de Janeiro, às vezes, né, dependendo da época do ano, atingir mais de 40 graus, né, eles também... Temperatura, muito elevadas. Lá eles também têm a influência das frentes frias, que pode fazer com que a temperatura caia bastante. Aqui no Recife, né, no Nordeste como um todo, a gente tem o Oceano Atlântico como um termorregulador. Então, as variações aqui de temperatura são menores porque o oceano ele guarda energia e demora para liberar essa energia. Então, tanto demora para aquecer... Seria essa energia de aquecimento, de né? aquecimento do Sol, né? O que ajuda a aquecer aqui é a atuação do Sol mesmo, né? E o oceano ele funciona como esse termorregulador. Em locais onde não tem tanto oceano assim, e aí eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos, a variação de temperatura é mais brusca, né? Por exemplo, no interior dos Estados Unidos, né, é uma porção de terra muito grande. Então a continentalidade influencia bastante. É como no deserto. Você vai no deserto, durante a noite as temperaturas são muito baixas e durante o dia elas são muito elevadas. É uma variação muito grande, tá? Por conta da continentalidade. Lá nos muito extenso o continente, né? Sim, sim, sim. E por conta dos materiais, né? As rochas, areia, tudo isso faz com que a variação de temperatura seja mais rápida e maior. Tem determinadas regiões dos Estados Unidos onde as construções são de madeira, as casas são de madeira. E aí é uma dúvida que as pessoas têm, né? Elas acham que é por causa da atuação dos furacões. Já que o furacão vai passar por aqui e vai destruir tudo, então eu vou construir uma casa de madeira que é mais barata, né? Mas não é bem isso, né? Eles dão preferência a construir casas de madeira porque a madeira tem uma resistência maior à variação de temperatura. Tanto ela suporta temperaturas negativas no inverno, onde tem neve, granizo, né? Quanto ela suporta temperaturas muito altas no verão, onde tem aquelas ondas de calor, onde até é noticiado também, né? Causa até morte de vez em quando, né? Sim, por conta das ondas de calor. Principalmente né, em épocas de queimadas florestais que tem lá no Sim, norte dos Estados Unidos, na Flórida, até no Canadá também. E aí, nesse sentido, o concreto não aguenta uma variação de temperatura tão grande e racha. Então, para você não ter... Isso aí eu tinha uma noção, mas não sabia associar. Então, até a construção civil, veja, né? Teve que se adaptar às condições meteorológicas daquela região ali. Porque o concreto, ele tende a trazer fazer uma transmissão dessa energia, ou de aquecimento ou de esfriamento, muito mais rápida do que a madeira, né? Sim, e como ele se dilata muito ou se contrai em relação à temperatura, então essa variação ao longo dos anos faria com que ele tivesse uma degradação, né? Você tivesse que gastar muito mais com manutenções ali. E quem sabe até uma casa poderia vir abaixo depois de alguns anos, sofrendo essa variação, temperaturas altas e temperaturas baixas. Bom, engenheiro agora aqui, porque eu ia fazer uma pergunta que era a seguinte: será que vale a pena construir casas de madeira aqui no litoral? Aqui no litoral,
Olha, eu acredito que sim, né? Pode ser, se vier principalmente de reflorestamento, pode ser uma opção mais ecológica, né? Mais sustentável. Falando sobre furacões agora, qual a diferença de furacão para ciclone? Porque tem algumas pessoas, alguns amigos meus que costumam dizer que ciclone é o furacão brasileiro. É exatamente assim o comportamento de um ciclone extratropical aqui no hemisfério sul ou é diferente? Bom, a palavra ciclone, ela é utilizada para designar um fenômeno em que a circulação dos ventos aqui no hemisfério sul é no sentido horário, igual o sentido do relógio. Já no hemisfério norte, o sentido é anti-horário, tá? Ambos são ciclones, né? Teve esse movimento aí, no caso aqui no hemisfério sul, no sentido horário, ele é chamado de ciclone. E como é que eles surgem? Como é que eles são formados? Devido a uma baixa pressão provocada por um aumento na temperatura. Então, aquela região ali mais aquecida tende a conduzir o ar para a parte mais alta da atmosfera. Então, esse movimento, além de elevar o ar, ele tende a dar uma circulação para ele, tá? Que aqui no hemisfério sul é no sentido horário e no hemisfério norte é anti-horário. A gente tem também os anticiclones, que se desenvolvem em torno de uma alta pressão, que seriam as temperaturas causadas pelas temperaturas mais frias. Que aqui no hemisfério sul, os anticiclones são anti-horários e no hemisfério norte eles são no sentido horário. Furacão é um tipo de ciclone, tá? Só que a diferença é que ele tem, além da velocidade do vento muito mais intensa, né, cerca de 150 km por hora, ele tem aquele núcleo muito bem definido. Uma tempestade tropical, ela pode ter uma circulação ciclônica, mas ela não tem dentro, né, no núcleo dela, essa região de alta pressão, que seria uma região sem nuvens. Eu lembrei agora, Fabiano, que em janeiro de 2016, olha de onde é que eu tô pegando, mas isso aí é porque realmente foi uma tempestade que me chamou muito a atenção na época. Que teve muito raio e foi um. Eu lembro que eu e meu pai a gente se assustou até com uma lapa de um raio que apareceu em cima da nossa casa. O tamanho de um trem desse tamanho. Mas, tipo, em janeiro de 2016, a gente aqui teve um fenômeno chamado de vórtice ciclônico de altos níveis. Isso. O que seria isso? Seria uma espécie de ciclone também? Tá vendo? Todos são ciclones, né? Todos são ciclones. Todos né? são ciclones. O furacão, né? Aqui, principalmente nas estações da primavera e do verão, podem ocorrer esses fenômenos aí, que são os vórtices ciclônicos de altos níveis. E como o próprio nome diz, eles ocorrem na parte mais alta da atmosfera, cerca de 15 quilômetros de altura. E são fenômenos que podem provocar chuvas intensas aqui no Nordeste, geralmente acompanhado de granizo, de ventos fortes e também de raios e relâmpagos, né? São ciclones também. São ciclones também que podem causar essas anomalias, essas tormentas ali de raios, de ventos fortes também, porque quando o ciclone gira, ele joga vento também, né? Por conta das nuvens que estão ali carregadas e mexe também, não é isso? Mais ou menos? Sim. E não é todo ele que provoca chuva. É principalmente a borda oeste que, quando entra aqui no continente, tende a provocar chuvas. Já a borda leste, nem tanto, né? Inclusive isso daí pode definir se vai ou não chover em determinada região. A gente analisa a trajetória dele. Então, para onde ele está indo, a gente diz, ó, nessa região aqui, como está próximo da borda oeste, pode chover mais do que na borda leste. Então tem essa diferença também, né? Tem sim também. Mas são sistemas caóticos. É muito difícil de prever
a trajetória dele. Muito mais difícil de prever do que o furacão, né? Que o furacão tem uma trajetória um pouquinho mais definida. Os VECãs, né, que são os vórtices ciclônicos em altos níveis, são um pouquinho mais aleatórios aqui. E são muito mais formados aqui, perto da linha do Equador, e ficam por aqui mesmo, né? Não é que nem o furacão que pode até se formar e vai-se embora para outro lugar, né? E tem a duração também de 3 a 4 dias, né? O VECAM. O VECAM. Então, junto com as ECIT, que é a Zona de Convergência Intertropical, com os DOOs, que são os distúrbios ondulatórios de leste, né? A brisa marinha, os VECAMs faz parte, né, desse conjunto de sistemas meteorológicos que provocam chuva aqui no Nordeste. Para finalizar, Fabiano, você falou aí em distúrbio ondulatório de leste, que são as ondas de leste, né, conhecidas também assim, e que são, em resumo, ventos que atravessam o oceano, vêm da África, chegam até a nossa costa, que é, nesta época do ano, o fenômeno que causa maior instabilidade e causa mais chuva aqui para o nosso litoral, tanto de Pernambuco quanto de outros estados também. Para a gente poder entender como é que é o comportamento deste fenômeno, Fabiano, gostaria que você pudesse explicar um pouquinho como é que é esse fenômeno, que é o DOO ou ondas de leste. Isso, pronto. Eu vou pedir para você imaginar um lago bem tranquilo, certo? Com águas paradas, e você joga uma pedrinha nesse lago. Tá. Essa pedrinha vai produzir uma onda, certo? Que vai se espalhar em todas as direções, 360 graus. O que aconteceria se nos limites desse lago tivesse uma borda? Essa onda bateria nessa borda e voltaria, né? Então, o que acontece aqui no Brasil? Existe uma onda que é propagada no sentido do Brasil para a África, né? E quando ela encontra esse obstáculo, que seria a costa oeste da África, ela bate lá e volta para a gente. Então, os DOOs, os distúrbios ondulatórios de leste, nada mais são do que essa reverberação da onda, que bate na costa africana e volta para a gente. Trazendo o quê? Trazendo bastante nebulosidade, trazendo umidade e provocando chuvas que podem durar aí cerca de 2 a 3 dias. Você vê na imagem de satélite como um grande aglomerado de nuvens que vem se deslocando aí pelo Oceano Atlântico, da África até aqui a costa leste do Nordeste. E aquela chuva que deu em maio de 2022, que foi a tragédia das chuvas aqui do Grande Recife, foi muito intenso esse fenômeno, né? Então, tipo, existe aí uma tendência que vocês estão observando de que esses fenômenos, furacões, ciclones, esses fenômenos climáticos estão ficando cada vez mais intensos? Sim, isso já é um consenso, né, na comunidade científica de que, como está havendo um aquecimento de todo o planeta e como o motor que gera os fenômenos meteorológicos é a temperatura, então isso vai desencadear uma maior frequência desses fenômenos, tanto aqui no Brasil, né, que sejam os DOOs, sejam os VECAMs, como lá no hemisfério norte também os furacões. A tendência é que aumente não só a frequência, mas também a intensidade desses fenômenos. Perfeito. Tem um pessoal aqui no chat fazendo algumas perguntas. Tem uma pessoa aqui pedindo para perguntar sobre a HAARP, que é a H-A-A-R-P. Eu confesso que eu não sei. Você já ouviu falar nesse negócio, Fabiano? O que seria? Já. O pessoal até fala que é uma teoria da conspiração, assim, para modificar o clima de determinadas regiões, né? Sério, É sério, através de uma série de antenas. E, se eu não me engano, uma pulverização da atmosfera também, né? Mas isso existe? Isso não está 100% certo e não está 100% errado também. Isso existe, né? A intenção eu não sei exatamente qual é,
mas ocorre essa pulverização numa camada muito alta, que seria a ionosfera. Então, essa parte da atmosfera terrestre, ela já não influencia mais os fenômenos meteorológicos, né? Está muito, muito alto, já está quase no espaço sideral. Então a ARP, vamos dizer assim, existe, mas vamos dizer assim, comprovadamente 100% é isso ou aquilo ainda está em análise, vamos dizer assim, né? Tá, eu vou até analisar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, mas o que eu sei é que o campo onde ela está atuando é na ionosfera, que é uma camada atmosférica muito alta e não interfere nos sistemas meteorológicos nem climáticos aqui na Terra. É uma coisa mais lá para cima que não chega tanto aqui na gente não, né? Muito, muito, muito. A ionosfera, ela é uma camada tão alta que, para você ter ideia, ela serve para comunicação de rádio, né? Sério? A gente tinha, por exemplo, antigamente, né, rádios localizadas no Japão, e a gente conseguia sintonizar essas rádios aqui no Brasil, porque o sinal da estação ia até a ionosfera, batia lá e era refletido para baixo, né? Meu pai tinha um rádio bem antigão que pegava até sons de rádio de avião, por conta justamente desse sinal que vem de lá de cima da chamada ionosfera, né? Perfeito. Este aqui é Fabiano Prestrello, um dos vários meteorologistas da Agência Pernambucana de Águas e Clima, que sempre está aqui ajudando a nossa população a entender um pouco melhor sobre o comportamento do clima, ajuda, no caso da gente aqui, a saber das previsões climáticas, né, principalmente as de grande seriedade, de grande interesse. Então, muito obrigado a você, muito obrigado, inclusive também a equipe da assessoria da APAC, encabeçada por Érica Mello, que tem uma equipe maravilhosa, por sinal, diga-se de passagem, né, que também está assistindo a gente. Então, só tenho a agradecer a você e também a toda a Agência Pernambucana de Águas e Clima pelo carinho e pela atenção com a gente aqui no Girando da Pauta. Tenho certeza que a gente vai continuar convidando vocês para vocês virem mais vezes aqui, para a gente entender mais o clima, porque é muito interessante a gente conhecer como o planeta se comporta enquanto a gente está aqui nele, né? É verdade. Eu agradeço demais o convite, pode me chamar mais vezes. E você citou um ponto assim muito importante, que é o da comunicação. A gente está lá fazendo plantão, observando as condições meteorológicas, mas transmitir isso para a população é um papel que a comunicação, e principalmente Érica, né, você citou, tem feito muito bem. A atuação da comunicação nas redes sociais, principalmente, né, no Instagram, fazendo essas parcerias com vocês aí no YouTube, tem ajudado a divulgar as informações da APAC para a população em geral, né? E nós, como servidores públicos, né, o nosso objetivo principal é esse, é servir. Não adianta a gente evoluir a tecnologia, a gente evoluir a qualidade das previsões, se isso não chegar de maneira rápida e clara para a população, né? Então eu aproveito aí o espaço, né, agradecendo novamente, para convidar as pessoas aí que ainda não seguem a APAC no Instagram, digitem lá APAC_oficial, né? Sigam no Instagram, sigam no YouTube também. A gente tem o nosso site, né? No site são divulgadas as informações de previsão e outros assuntos do nosso cotidiano. E agradeço demais. O papel que vocês fazem aqui é importantíssimo. Vocês estão de parabéns. Agradeço, podem chamar mais vezes, eu venho. Perfeito. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, APAC. A gente, claro, fica por aqui, desejando para você uma boa tarde e convidando vocês para assistir o nosso programa a partir de 11 da manhã aqui para vocês no YouTube da ERM Studios, com o Girão da Pauta, com esta e outras informações. Uma boa tarde para você.